Bom dia, querida amiga, amigo e ouvinte da Rádio Vibe Mundial 95,7. Eu aqui, Paulo Bene, astrólogo, em mais uma edição da Madrugada Astral. E quem está me acompanhando aqui pelo YouTube sabe que hoje tem convidado especial que daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês. E você já me segue nas redes sociais? Então tá aqui, @PauloBeneAstrologia. Venha fazer seu mapa astral, consulta de tarô, processos de hipnose, mas principalmente ferramentas para o seu autodesenvolvimento. Ou então me mande uma mensagem no código 11 99302 0468. 11 99302 0468. E nesta manhã de quinta-feira eu venho trazendo, já trouxe também outros convidados com diversos temas aplicados à sua vida, mas hoje é um tema especial, sensível e que eu quero que dois compromissos seus. Primeiro, fica aqui comigo, conosco, para assistir, acompanhar e aprender. E depois pega esse vídeo e mande para quem você mais ama, para quem você gosta, para quem você partilha a vida, porque o tema que a gente vai trazer hoje, com certeza, vai tocar seu coração e como um grande aprendizado. Eu tô aqui comigo com o Arnaldo Lima, psicólogo, com mais de 18 anos de experiência, graduado pela Universidade Cruzeiro do Sul, especializações em gestão de recursos humanos, docência do ensino superior, usa a TCC, terapia cognitivo-comportamental, por meio do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, atendimento qualificado e acolhedora. Arnaldo, seja muito bem-vindo aqui aos nossos estúdios, mas principalmente, mais do que um profissional, um amigo do coração que eu estou reencontrando depois de muitos anos. Então, Arnaldo, seja muito bem-vindo nesta manhã. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite. Com certeza vai ser uma conversa elucidadora para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo. Acredito que a gente vai conseguir falar, lógico, é um tema sensível, mas de muita relevância para todos. É isso aí. E o tema que a gente está trazendo hoje tem ainda, né, o seu espaço, que é o Setembro Amarelo, ou também a prevenção do suicídio. E eu trouxe o profissional porque aí a gente vai conseguir aprender muito mais e elucidar, inclusive, alguns mitos que circundam esse tipo de tema. Arnaldo, você consegue, por exemplo, trazer para a gente alguns dados atuais para que quem está nos ouvindo perceba como é que essa questão do Setembro Amarelo e do suicídio perpassa nas nossas vidas? Paulo, infelizmente, a gente tem dados alarmantes na questão do suicídio. O último levantamento do Ministério da Saúde, que é de 2023, aponta mais de 16 mil casos de mortes por suicídio no Brasil. Isso é um número alarmante, cara. Dá cerca de 8 para cada 100 mil habitantes. Surreal mesmo. Hoje, se a gente for pensar de um modo geral entre gênero, a questão de homens e mulheres, quem efetua mais o suicídio, quem tem mais sucesso? Homens. E a mulher, ela tem mais notificação na rede de saúde. Olha só. A mulher pede ajuda, o homem é calado. Então é importante a gente saber disso. Falar sobre suicídio é necessário. E, por exemplo, dentro desse panorama de números que você nos trouxe, isso impacta também em termos de idade, por exemplo, entre jovens ou crianças, e que, de repente, os pais que estão acompanhando aqui possam também ficar ligados um pouco nisso? Claro, com certeza. A gente pode tratar as duas pontas da fase de vida. Adolescentes têm um grande lance. Assim, hoje a gente não tem uma situação que eu consiga permear a prevenção, o suicídio de modo geral, ele vai de um lance multifatorial. Certo. Então assim, se eu for avaliar de modo A mais B, eu não consigo cravar com certeza que determinado perfil, determinada pessoa está mais propensa ao suicídio. Lógico que tem alguns fatores. Sintomas como depressão, como ansiedade, transtorno bipolar, é o carro-chefe para dar um gatilho a mais para isso. Claro. Se a gente pegar em adolescentes hoje, a questão do bullying é um dos primores para o gatilho para o suicídio. Certo. Na questão do idoso, a gente tem questões como isolamento, o idoso que não vê mais sentido à vida porque já está chegando no final. E aí é mais propenso ainda ao suicídio de modo geral. O que a gente tem que estar atento sempre? Primeira coisa, gente, falar sobre suicídio não é que vai acontecer. Perfeito. A gente tem que saber que falar é a gente ter informação clara e concreta,
tá? Então a gente tem que estar sempre atento ao quê? Pessoas com isolamento, pessoas que ficam falando, não vejo mais sentido na vida, por que que eu estou aqui? E a gente tem que tratar isso de uma forma sensível, sem fechar os olhos, sem colocar uma situação mágica no caminho. Claro. Agora, dentro desses perfis que, de repente, como você trouxe, né, que são perfis e fatores de risco, apesar da gente ter as dores emocionais do luto, né, dores crônicas, como é que, de repente, aquela pessoa que está nos ouvindo, ela pode identificar, ou dentro do seu conjunto familiar, às vezes a pessoa que está ao lado, trabalhando com ela naquele dia a dia, e a gente está achando que a pessoa está tudo bem, como é que ela pode ter um olhar, não é um olhar clínico como é o seu profissional, mas um olhar acolhedor, como é que ela pode ter esse tipo de olhar? Paulo, primeira coisa é prestar atenção sem preconceito. É estar numa escutativa. A gente tem que prestar atenção no outro. Não tem outro caminho. É estar atento. De repente eu convivo com uma pessoa, ela é um pouco mais, tem se isolado de alguma forma, acende o alerta. Não é diagnosticar como possível suicida. Isso quem vai fazer são profissionais qualificados. Perfeito. Mas é estar atento a qualquer tipo de mudança de comportamento. Mudanças de humor, mudança por exemplo. de humor. Mudança de padrão, de hábitos e costumes, por exemplo. Pode ser também um fator. A questão financeira. Sim. A questão financeira. Tem muita gente que não vê saída quando perde um patamar financeiro, quando tem uma quebra, e aí vê como saída o suicídio. Certo. Né? Isso é fundamental, a gente estar atento sempre. A escuta, ela tem que ser atenta e sem julgamento. Sempre sem julgamento. Isso é importante, pessoal, que você está nos acompanhando, porque quando a gente fala sem julgamento, é óbvio que às vezes uma brincadeira no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, que a gente acaba fazendo em termos, mas eu tenho proximidade com aquela pessoa, ela permitiu aquele tipo de abordagem. Quanto mais a gente tiver um olhar de respeito, quero crer assim, inclusive conosco também, porque ninguém, como você tratou no início, ninguém está livre de repente ter uma proximidade com esse tipo de assunto, seja nos seus âmbitos diversos de relacionamento ou até na vida, ainda mais hoje numa vida que a gente leva uma vida cada vez mais sozinha, mais individual, então prestar atenção nisso é importante. Arnaldo, para a gente também evoluir um pouquinho mais nesse sentido, quero crer que você trouxe esses elementos. Já tem surgido pessoas que estão usando, de repente, ferramentas, a própria inteligência artificial, como um meio de se aproximar de processos terapêuticos. Até onde você vê isso como uma oportunidade ou um risco para as pessoas? Paulo, é extremamente importante você tocar nesse assunto, porque é um assunto da nossa sociedade. Não tem como a gente fugir. Inteligência artificial, internet, tá aí. A tendência da gente é sempre ficar mais no celular. No celular a gente busca as informações, certo? A inteligência artificial tem sido usada de uma forma um pouco errônea. A gente tem que tomar esse cuidado. Ela serve e ela é muito boa para informação. Para informação tanto boa quanto informação complementar não tão boa. Isso não substitui o acolhimento humano. Perfeito. Se você pegar hoje a inteligência, qualquer um das inteligências artificiais, ChatGPT, Gemini, Perplexity, Copilot, e perguntar coisas específicas, a primeira coisa que vem é um afago. Muito boa a sua pergunta. Para quê? Para manter você ali. E ele vai te dar o que você pergunta. Então, assim, é interessante a gente entender a inteligência artificial hoje como um meio de informação. Então, assim, eu consigo informações reais? Consigo. Consigo elaborar uma frase, melhorar alguma coisa? Consigo. Diferente do acolhimento humano, diferente da troca. Agora, por que você entende, na tua visão e na tua experiência, nesses mais de 18 anos, por que a pessoa busca uma ferramenta dessa e não vai em busca de um profissional, seja no serviço privado, público, que deve ter profissionais até gabaritados para fazer esse tipo de atendimento? Por que cada vez mais as pessoas então estão buscando esse tipo de ferramenta? Paulo, nossos ouvintes aqui que sabem bem, eles não estão no celular? O celular hoje é a janela da alma. É muito mais prático, a resposta vem muito mais rápida. As pessoas às vezes não têm a paciência de esperar o processo. Isso infelizmente acontece. Não estou falando que a inteligência artificial é ruim de todo. Perfeito. Porém, ela não substitui o contato humano. O ser humano vai conseguir trocar com você. Vai conseguir te acolher de uma forma que a inteligência artificial não consegue.
Entendi. E, por exemplo, a pessoa, então, tá bom, eu vou tentar algum contato. Existem serviços que estão disponíveis hoje para você poder acessar, por exemplo, um tipo de atendimento? Poxa, eu estou passando uma crise na madrugada, como é que eu posso recorrer a isso? Fato, fato. Hoje a gente tem o CVV, qualquer celular liga 188. 188? 188, Centro de Valorização à Vida. E digo mais, às vezes as pessoas, mas é só para o suicida, é só para alguém que está pensando em fazer bobeira. Se eu tenho um familiar, se eu tenho um amigo, se eu tenho um conhecido que vai por esta linha, liga para o CVV. Eles vão dar ferramentas gratuitas para você para lidar com essa situação. Então, assim, é fato, é fato. O Centro de Valorização à Vida é o caminho mais rápido, está na palma da mão, telefone. Outras situações também acontecem. Você procura um Albo OBS. Eu fico um pouco chateado quando algumas pessoas fazem brincadeiras com CAPS. Perfeito. Centro de Atenção Psicossocial. Isso. Lá no Centro de Atenção Psicossocial se promove vida. Vida. Então, assim, se você tem algum amigo, alguém que fale alguma bobeira em relação a CAPS, corta. Fala para não falar mais, porque o CAPS é muito importante na saúde mental de todo mundo, inclusive na questão dos suicídios. Veja só, pessoal, quanta informação importante a gente está tendo nesta manhã para que você, como eu disse no início, você aprenda e depois passe essa informação à frente para a pessoa que convive com você, com quem você partilha a vida, quem você mais ama e até mesmo, talvez, para alguns desafetos que você tenha para entender o processo de cada um. A mente humana é extremamente poderosa ou pode, de alguma maneira, trazer desafios que sozinho você não vai conseguir. Por isso que o Arnaldo está insistindo nessa questão de você buscar uma ajuda, buscar um profissional gabaritado, seja no serviço privado, no serviço público, como ele trouxe, para que você possa evoluir, para que a pessoa que está passando por esse momento desafiador possa evoluir também. Arnaldo, e por exemplo, que ações que a gente pode comprovadamente, por meio da ciência, que estão aí ajudando a reduzir esses números, esse tipo de panorama, seja do próprio suicídio ou dos desafios da mente? Importante você tocar nisso. Prevenção é cientificamente comprovado. Funciona. Você prevenir é muito melhor. Você trazer para a população informações que são relevantes. Por isso que é importante o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo, gente, não é só para você postar foto no seu Instagram. Perfeito. Com a fitinha amarela ou dizer assim, olha, eu estou vendo o Setembro Amarelo. Você tem que ter informações claras. Você está na escola, tenta pesquisar e tenta levar para os seus alunos sobre o Setembro Amarelo. Está no seu trabalho? Cobra da sua empresa que faça palestra sobre. Às vezes o seu colega do lado está passando por uma situação ruim. Se ele tem informação, ele vai saber, quando ele estiver um pouquinho mais angustiado, de onde buscar. Ou se você perceber que ele está angustiado, você também vai estar treinado para não deixar essa vida ir embora. Nas escolas, nas comunidades, nas igrejas, tem que falar abertamente. Gente, não dá para a gente colocar embaixo do tapete. Eu vejo muita gente, se eu não falar não existe. Como se não existisse. Vai existir. Vou esperar uma situação mágica acontecer. Não existe. A gente tem que correr atrás. A gente tem que se munir de informações. E informações, Paulo, confiáveis. Claro, não principalmente. Pode ser informação ao léu de alguma pessoa que falou qualquer balela. Sim. Até trazendo aqui um pouquinho fora do nosso roteiro, por exemplo, você já atendeu talvez nas diversas idades, espectros também, gêneros. Quais são, por exemplo, desafios que, por exemplo, pais estão aqui acompanhando a gente, que eles podem notar nos filhos? Porque é óbvio, cada geração de jovens atua de uma maneira. Hoje, com o advento da internet, eles passam muito tempo diante dos seus computadores e celulares, enfim, né, dispositivos móveis. Que tipo de espectro, que tipo de posicionamento o pai pode observar para que ele possa, de novo, prevenir? E, de novo, não trazendo uma imagem de julgamento, de bronca, porque é óbvio, desliga isso, sai dessa TV ou sai desse celular, mas que tipo de noções você pode trazer para os pais e eles podem observar isso nos seus filhos? Fato. Primeira questão. Quando você vai tratar com o jovem geralmente por si só, ele está um pouco perdido, porque ele está entrando na fase adulta, ele não sabe muita coisa ainda, né? Isso. Então qual que é a função do jovem? Ele vai se retrair.
Isso é absolutamente normal na fase da juventude, ficar um pouco mais isolado. Se isso perpassa uma situação um pouco mais agravante, o pai e a mãe têm que ligar o alerta. O cuidador tem que ligar o alerta. Sim. O que é legal para o jovem? Fazer esse jovem se sentir acolhido, pertencente. Certo. Se ele não se sentir acolhido e pertencente, e o acolhido e pertencente, como você bem falou, não pode ter julgamento. Perfeito. Pode ser a pior fala, acolha, tenta entender. Vou dar um exemplo meu. Por favor. Um exemplo bobo. Eu tinha alguns preconceitos com redes sociais. Atendo jovens. Sim. Estou tentando entender como é que funciona o TikTok. É isso aí. Estou tentando entender. É uma nova rede social. Porque eu preciso entender como é que funciona Isso. aquilo. Porque os meus pacientes também vêm do TikTok. Perfeito. Então, assim, é sempre acolher, sem julgamento. Mesma coisa que eu falei da IA. Inteligência artificial é ruim? Não. O ruim é o mau uso que eu faço dela. Correto. Ela vem como uma informação. Então, assim, pais e mães têm que ficar atento ao comportamento dos filhos, mas não é simplesmente assim, larga o celular, e aí o pai está com o celular. Não. Promova sentido de pertencimento naquela casa. Ah, mas é coisas que eu quero fazer. Ok, Não. Mas não é por aí. E se o adolescente quer fazer uma outra coisa? Entre no mundo dele. Ouça Tenta aquele saber. mundo. Filho, me ajuda a mexer no TikTok. Filho, o que você gosta de fazer? Ah, eu acho que eu gosto de fazer um bolo. Traz o adolescente, traz o jovem para aquela convivência. Isso previne e muito. O jovem precisa saber que ele pertence a algum lugar sempre. Assim também como a gente, viu? A gente precisa saber. Sim. Então a gente tem que estar atento também a esses sintomas na gente. Agora, por exemplo, até para as pessoas aquelas que já conhecem o local da terapia, o ambiente terapêutico, vão entender. Mas aquelas que não conhecem ou que o médico indicou, olha, vai lá na terapia, esse tal do vai lá na terapia parece assim, meu Deus, que lugar é esse, né? Desmistifica pra gente que lugar é esse, por que as pessoas são tão arredias a buscar esse espaço, essa ajuda, o que acontece lá dentro que é tão secreto, que ninguém quer chegar perto, que lugar é esse? Você que já esteve lá em vários momentos atendendo, desmistifica pra gente que lugar secreto é esse da terapia. O lugar secreto é fato, é fato. A terapia, quando você busca, ela é um momento de você encontrar com você. O terapeuta não vai julgar, o terapeuta não vai achar estranho, pode ser a pior bobeira que você faça. O grande medo das pessoas é que elas sabem o que está aqui dentro. Sim. E aí elas se sentem o quê? Com medo de mostrar o que está aqui dentro. E às vezes é tudo que elas têm. O terapeuta está lá para acolher. Lógico que vai ter os questionamentos, vai ter o entendimento de como você funciona. Claro. Ele vai tentar te dar uma base. Mas nunca, nunca, em nenhum momento, gravem isso. Terapeuta nenhum vai julgar você. Perfeito. Pelo contrário, ele vai te ouvir. Se você quiser falar sobre a abobrinha, vamos falar sobre a abobrinha. Se você quiser falar sobre o Tratado de Tordesilhas, vamos falar sobre o Tratado de Tordesilhas. Desde que faça sentido para você. Então assim, gente, medo, esquece. É lógico que dá um medo, mas dá mais medo porque a gente vai apresentar para o outro o que a gente tem de mais íntimo. Só que o outro está ali pronto para acolher. E é um local interessante, até porque eu também passo por esse processo, porque depois que você descobre esse tipo de posicionamento do terapeuta e o seu lugar, o caminho não que se torna mais fácil, mas ele se torna mais recompensador, porque a cada sessão de terapia, você sai de lá com questionamentos, com desenvolvimento de ideias, com novos objetivos de vida. Ou seja, a função do terapeuta não é te ensinar coisas, pelo contrário, talvez você pode até complementar, mas é justamente trazer você para um patamar ao qual você ainda não esteve e redescobrir, de repente, até potenciais que estavam latentes, escondidos. É isso, mais ou menos, nessa linha? Pensa assim, Paulo. Um rapaz de 20 anos que nunca foi para terapia, quando ele vai para terapia, ele tem 20 anos de bagagem. Não dá para o terapeuta ignorar isso. Sim. Ele já tem, o HD dele já está construído. O que a gente vai fazer é tentar ver qual que é as situações que ele não se dá tão bem, o que incomoda ele. Então, assim, a terapia vai ser um momento dele olhar para si e falar assim, olha, eu funciono assim. Olha, tem essa coisa que eu não funciono tão bem. Então, assim, a terapia é um processo de redescoberta, de realinhamento. Terapeuta nenhum vai mudar você. Se você vem na intenção, eu vou passar no terapeuta, então você passa só. É verdade. Você tem que ir para o processo terapêutico e ficar.
É um processo longo, demorado, afinal você já tem uma bagagem. Sem dúvida. E, Arnaldo, se você pudesse trazer aí uma mensagem para a gente de esperança, de toque, de acolhimento, para quem está nos ouvindo, e principalmente, né, nesse pedido que eu fiz no começo, para que a pessoa possa, então, enviar essa mensagem, esse vídeo para alguém que ela partilha a vida, que ela mais ama, ou até para aquele desafeto que, de repente, poxa, eu vou ter uma proximidade com a pessoa nesse sentido. Pessoal, é o seguinte, toda dor passa. Por mais que ela seja aguda, toda dor passa. Então, assim, tenham isso em mente. Você está num processo que está um pouco mais triste, você está num processo que um pensamento um pouco não tão legal, que é o tema da gente hoje aqui, procure ajuda, tá? Fale. Crie uma rede de apoio. Você na sua família, seja a rede de apoio. Seja o ponto de conexão entre as pessoas. Promova a sociabilidade, a socialização com as pessoas, tá bom? Arnaldo, para que a gente possa também dar esse espaço para ti, compartilha com a gente suas redes sociais, seus contatos, como é que faz para a gente te encontrar, seja aí no Instagram, no WhatsApp, por favor. Pessoal, quem quiser entrar em contato comigo, fique à vontade, eu respondo todas as mensagens. Meu Instagram é psi.arnaldo, P de Paulo, S de sapato e de igreja, .arnaldo. E o meu telefone WhatsApp é o 11 95288 8348. Repete pra gente. 11 95288 8348. Pode mandar mensagem, pode falar suas dúvidas, mesmo que não seja em relação ao suicídio. Ah, eu queria uma opinião. Manda lá. Eu vou com carinho acolher. E é um prazer receber o Arnaldo aqui, porque é um profissional extremamente acolhedor. Então, por favor, entre em contato com ele e repete para a gente, para que fique registrado, por favor, Arnaldo, quais são os números e serviços que as pessoas podem entrar em contato e devem para um atendimento talvez mais rápido e, de repente, solucionar ali um desafio nesse sentido. Em primeiro lugar, Centro de Valorização à Vida, CVV, telefone 188. Ah, aconteceu alguma coisa, fiz uma autolesão, liga para o SAMU. 192 também é importantíssimo. Conheça o que você tem no seu bairro, UBS. Tem UBS? Com certeza deve ter um serviço de saúde mental dentro da UBS. Se eu chegar lá perguntando, eles vão me trazer informações. Com certeza, com certeza. Se não tiver naquela UBS específica, às vezes na vizinha tem. Isso é super importante. Em outros casos, se você tem condições, procure um psicólogo. Tem muita gente nas redes sociais séria. Sim. Tem muita gente séria. Tem uma galera que é um pouco mais rasa. Sim. Mas tem muita gente séria capaz de acolher. Então procure psicólogo, procure psiquiatra. Centro de Referência e Assistência Social. Se você não tem uma UBS perto de casa, tenta entrar em contato com o Centro de Referência de Assistência Social, que eles vão te encaminhar para algum lugar também. Então, assim, primeiro lugar, CVV. Segundo lugar, SAMU. Sim. SAMU ajuda. E em terceiro lugar, profissional qualificado. Perfeito. E é um prazer, então, trazer e compartilhar essas informações com você. Repetindo, compartilhe esse vídeo com o máximo de número de pessoas nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp, para que esse tipo de abordagem, informação e valor chegue para quem mais precisa. E mais uma vez agradecer a você que acompanha o meu conteúdo, me siga nas redes sociais, @PauloBeneAstrologia, e de novo aqui, trazer o Arnaldo com esse tipo de informação que é sensível, mas é necessária, é justamente para que você, e eu percebo isso também nos meus atendimentos, possa evoluir. A nossa intenção aqui é trazer evolução pessoal, quebrar desafios, desmistificar mitos que a gente carrega tanto. Então, Arnaldo, mais uma vez, quero agradecer você, a tua presença, te reencontrar depois de tantos anos. Muitos anos mesmo. E ver que se tornou um profissional tão querido, tão amado. E, assim, é importante. Repete pra gente, assim, uma frase que as pessoas podem levar pra vida e ter esse tipo de esperança. Tudo passa. A dor maior passa. Pensa sempre nisso e tem sempre alguém disposto a te ouvir. Entre em contato. Ouviram? Sentiram? Então, mais uma vez, agradecer você que nos acompanhou aqui nesta manhã de quinta-feira. Um beijo no seu coração e até mais.